Após quase uma semana do incêndio que matou 10 jogadores, meninos que jogam no Flamengo, centros de treinamento e diversos clubes pelo país começaram a ser inspecionados. Mas aí fica a seguinte pergunta: quem é que deve vigiar a situação de meninos, de crianças, de adolescentes que jogam futebol na base dos grandes clubes brasileiros? Quem está aqui gentilmente conosco é o professor Carlos Eduardo Ambiel, professor especialista em Direito Esportivo da FAAP, e participa então aqui conosco hoje do jornal. Carlos Eduardo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, estou à disposição. Carlos, sabe que eu até me lembrei hoje, no começo da Revolução Industrial, faz tempo, lá no século XVIII, haviam fábricas que eram tocadas por crianças. Começaram com homens, depois mulheres, depois crianças, porque a mão de obra era mais barata. Às vezes eu tenho essa impressão quando os clubes de futebol fazem a mesma coisa aqui. Ou seja, esses meninos, né, eles na verdade são quase que um investimento, porque tem por trás dele também empresários e tudo mais, que estão lá amadurecendo para saber se eles vão ou não se tornar um jogador e depois gerarem riqueza. Agora, pergunto o seguinte: em que condições esses meninos ficam amadurecendo nos times de futebol? Heródoto, aqui no Brasil é uma legislação bastante extensa a respeito das obrigações de um clube que tenha um atleta na sua base de formação. Há primeiro a Lei Pelé, que tem uma série de requisitos e obrigações e a maioria dos clubes atende a essas exigências, porque senão ele não tem as vantagens de ser um formador. Então, preencha as condições que você será considerado formador e terá direito. A par da Lei Pelé, que é bastante extensa e rigorosa, há outras normas que têm que ser observadas. As próprias normas de segurança em edificação, que são normas municipais e estaduais, a necessidade do habite, a fiscalização sobre condições de prevenção a incêndio. Também, quando o adolescente passa a ser um atleta profissional e tem a relação de trabalho, ele também é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Ou seja, é verdade quando você coloca que esses adolescentes, eles são selecionados e treinados para um dia dar retorno ao clube, mas a legislação é bastante extensa e protetora. O que pode acontecer é que alguns clubes, apesar da legislação, não faz tudo aquilo que deveria fazer, mas está muito distante do que ocorreu lá no início da Revolução Industrial, em que as crianças trabalhavam e eram mão de obra barata sem nenhuma proteção. Isso existe e no Brasil é bastante regulado. Agora, Carlos Eduardo, os pais assinam alguma autorização para as crianças irem morar lá no centro de treinamento? É necessário? Sim, é necessário. O clube, há duas formas do clube ter relação com o atleta em formação. O atleta que mora com os pais e frequenta as instalações do clube nos horários de treinamento, e também frequenta a escola, que isso é obrigatório, e alguns atletas que talvez não morem tão perto ou são de outras cidades e estados, que o clube possibilita o alojamento. Mas aí, pela própria regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, se houver o abrigo de crianças por um terceiro, os pais têm que expressamente autorizar, e o clube terá uma pessoa que será responsável pessoalmente por aquele adolescente e por dar proteção integral àquele adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata disso, e então é necessário sim, os pais têm expressa ciência de que aquilo está acontecendo e sem autorização o adolescente não pode ficar no clube. Agora, Carlos Roberto, a quem cabe a responsabilidade para fazer uma fiscalização, por exemplo, para saber as condições nas quais eles estão alojados? E como é que eles são tratados? E se muitas vezes pode até acontecer abuso nesses alojamentos? A quem compete isso? Bom, Heródoto, são algumas coisas diferentes. A primeira há uma fiscalização das edificações. Então, a instalação física do centro de treinamento, se houver alojamento ou instalação física, quartos, refeitório, vestiário, etc., isso é feito no âmbito do município pela prefeitura local. E lá existem as normas do habite e as normas de zoneamento da prefeitura. Então, toda a construção tem que ser feita numa cidade, você tem que fazer um projeto, a prefeitura aprova,
e depois a prefeitura verifica se o projeto está adequado e dá o habeas. Além do habeas, se tem a questão da segurança, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, que é um auto que é feito conforme as normas estaduais de segurança contra incêndio. Isso para a edificação. Ainda assim, a lei brasileira estabelece que um clube que tem atletas em formação, para ser considerado formador, tem que ter uma série de compromissos e atender a exigências da lei. Aí há dois tipos de fiscalização. O primeiro, da própria entidade que administra o esporte. No caso do futebol, será a CBF e as federações estaduais que auxiliam a CBF. Então, o clube vai ser visitado por uma pessoa indicada pela federação para ver se ele atende às especificações. Não só a edificação, mas que tenha assistência psicológica, médica, odontológica, garanta que o adolescente frequente a escola, garanta que o adolescente tenha convívio familiar, garanta que tenha boa alimentação, enfim, tem que atender tudo isso. Então, o primeiro órgão que fiscaliza é a própria entidade de administração do desporto. Fora isso, há outros órgãos que vão fiscalizar. Eu destaco aqui o Conselho Tutelar da cidade, que pode ir para verificar se as condições de alojamento estão adequadas, porque ele cuida das questões do interesse do adolescente na cidade, e também na relação de trabalho, porque existe ali um contrato de aprendizagem desportiva e, posteriormente, a partir de 16 anos, pode haver até um vínculo de emprego, o Ministério do Trabalho pode fazer essa fiscalização e, no extremo, havendo denúncia, alguma irregularidade que envolva o interesse coletivo, também os agentes do Ministério Público do Trabalho podem iniciar uma investigação para, eventualmente, ajuizar uma ação civil pública. Ou seja, pessoas para fiscalizar não faltam. Normas para serem atendidas também não faltam. O que precisa é efetivamente haver fiscalização e os clubes têm que ter o compromisso de atender às normas que estão aí para serem observadas. De fato, com tanta fiscalização, né, ainda acontece o que aconteceu lá no CT do Flamengo, e agora a gente descobre que outros também não preenchem todas essas seguranças que você acabou de listar aqui para a gente. Heródoto, isso infelizmente é uma realidade que o Brasil não está limitada aos clubes de futebol. Nós tivemos há um pouco mais de um ano atrás um edifício aqui que pegou fogo no centro de São Paulo, né? Caiu com várias pessoas atingidas e depois se percebeu que o edifício tinha problemas na parte de segurança contra incêndio. Aí se fez toda uma busca aí de fiscalização, depois se esquece até a próxima tragédia. Infelizmente, isso não é desculpa, mas ao mesmo tempo que ocorreu uma tragédia num dos clubes mais estruturados e com recurso do país, você tem uma série de outros clubes que fazem corretamente, que atendem anualmente centenas de atletas, que dão uma boa assistência de formação pessoal e talvez profissional, se ele tiver sucesso profissional, que fazem um papel importante que no Brasil o Estado não consegue fazer, porque o Estado não tem estrutura de praça esportiva pública, não tem esporte na escola, não tem esporte na universidade, então os clubes privados fazem esse papel. Obviamente que se der certo o clube vai ter um retorno financeiro, mas é um papel que não pode ser desprezado. Não é porque aconteceu um problema que nós temos que criminalizar todos os clubes. O que tem que ser feito é exigir que os clubes cumpram a lei, porque a lei, se bem cumprida, ela tem bastante proteção e vai resguardar, provavelmente, a segurança desses adolescentes. Professor, obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Geraldo, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado.